Vamos falar um pouco dos números da Bíblia? Vamos falar um pouco dos números da Bíblia? Sim. Então, vamos lá. Então, agora seria bom agora desligar um pouco aí, para diminuir a... Cadê os Zezinhos? Vamos lá, vamos lá. Os números na Bíblia. Ok? A gemátria, né? Vamos lá. Esse é o número 1. É o número de Deus Pai, é o número da unidade, é o número de Deus, né? É o número de governo, é o número do trono. Há um só trono, viu, irmãos? Há um só trono, há um só governo. Eu tinha falado com vocês sobre a palavra Elohim, né? Então disse Deus, façamos do homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Esse Deus aí é Elohim, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Elohim tem 2.570 vezes na Bíblia. Então disse Elohim. Elohim sempre é utilizado no plural, só combina no plural, ok? Ele está falando de um Deus triuno, é a trindade já revelada logo no primeiro capítulo da Bíblia. Vamos lá, né? O cardinal significa absoluto, único. Então vamos lá. Naquele dia, Zacarias 14:9, haverá um só Senhor, único absoluto. Ordinal, que significa ordem, o primeiro. Isaías 44:6, assim diz o Senhor, eu sou o primeiro. Agora vamos lá, na gramática. Yahé, no hebraico, é no sentido absoluto numérico, único Deus, único Filho. Gênesis 22:2, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque. É interessante, né, que Deus, ele não considera Ismael. Você sabe que Ismael é a promessa fake, não tem a fake news? Ismael é a promessa fake. Eu ouvi falar na promessa fake? A promessa fake é aquela que é produzida na força da carne, na força do sangue. Tem muita gente abrindo ministério e dizendo isso foi promessa de Deus, mas faz no espírito da rebelião, da controvérsia, da disputa, do orgulho, da vaidade. E aí ele está criando um Ismael. Ele está produzindo uma promessa fake. Está entendendo? Abraão ficou 13 anos, o menino tinha 12 anos, né? Ele entrou em Agar, 13 anos depois, o Senhor apareceu para ele. Ele ficou 13 anos sem ouvir a voz do Senhor, dos 86 aos 99 anos. Ele apressou, ele ficou muito apressado, né? E a Sara falou com ele, deita aí com Agar, ela é minha escrava, é minha mesmo. Todo mundo faz isso aí, todo mundo faz isso. O filho dela vai ser meu, é seu. E aí a gente dá uma ajuda, porque talvez Deus seja muito bom de coração, mas talvez ele não tenha força para realizar aquilo que ele promete. E aí eles não esperaram. E só faltava um ano, você sabia? Só faltava um ano. Aí eles ficaram 13 anos sem ouvir a voz de Deus. Isso é estar desviado. Desviado não é necessariamente alguém que está fora da igreja. É alguém que, mesmo estando dentro da igreja, não consegue ouvir a voz do Senhor. Tem gente que vai para o culto,
a pregação, a bênção para todo mundo, ele fala, não gostei, eu não ouvi nada, não vi Deus, não ouvi Deus, não estou sentindo presença de Deus. Ele está desviado. Ele está dentro de Canaã, mas não consegue ouvir a voz do dono de Canaã. Isso foi aconteceu com Abraão. Tanto que ele estava tão desviado, quando o Senhor aparece para ele, quando ele está com 99 anos, o menino está com 12, ele já apresentou aquela promessa fake para todo mundo, dizendo que foi Deus, né? Que esse menino, Abraão? Ah, Deus, eu não falei com você que o meu Deus ia me dar o menino? Deus me deu. Ele apresentou, ele estava tão apaixonado por Ismael que Deus falou com ele assim, eu vim aqui para dizer para você que aquela promessa está de pé. Ele, não precisa, abençoa Ismael. Ismael está aí. Ó. Mas Deus nunca vai abençoar uma promessa fake. Deus não vai abençoar aquilo que é fruto da carne e do sangue. Lembra o que Zacarias falou com Zorobabel? Não é por competência humana, não é por força, mas é pelo meu espírito, assim diz o Senhor. Então, a obra ela tem que ser uma construção do espírito através de nós. Não é uma realização nossa para depois apresentar para Deus e falar, Deus, fiz para você. E aí o Senhor vai dizer, mas eu nunca tive intimidade com você, eu nunca te conheci. Não importa o tamanho. E tem muita gente que constrói, sabe, aprisco grande, e enche. E naquele dia vai falar, olha o tamanho do aprisco, Senhor. E o Senhor falou assim, mas era só cabrito, você estava cuidando dos filhos do diabo. Você foi enganado o tempo todo. Sua promessa fake, ela gerou um aprisco de cabrito. Tem muita gente aí que só cuida de cabrito. E acha que ainda fala para todo mundo que foi Deus. Então, olha só, ele diz, olha, é o teu único filho. Não tem conversa, irmão. Não tem, sabe, não é pela força do sangue, pela competência intelectual, pela força do bolso, não é pelo poder do dinheiro. A obra de Deus, ela é pelo Espírito, né? Ela é pelo Espírito Santo. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Então, esse é Yahed, um no sentido absoluto, numérico. Mas tem o errar, que é um no sentido composto, de conjunto. Deuteronômio 6,4, olha que esse versículo é um dos versículos mais importantes para o judaísmo. Hein? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse único aí é no sentido composto, de conjunto, você sabia disso? Esse único aí não é no sentido absoluto, uma maçã, uma laranja, não. É um saco de laranja. Você tem um saco de laranja, você tem várias laranjas. Você tem um conjunto de laranjas. A igreja a igreja, quer dizer, a eclésia, a assembleia. A assembleia são várias pessoas. Não existe assembleia de um homem só. Assembleia é porque tem várias pessoas. É a assembleia. Assembleia, igreja assembleia, né? Tem igreja assembleia de Deus. Igreja assembleia é redundância, né? Igreja e assembleia é a mesma coisa. É que igreja é eclésia no grego, que significa assembleia, né? Então, assembleia ou igreja é o conjunto de pessoas. Então, eu sou da igreja. Nós não falamos eu sou das igrejas. A igreja. A igreja. A igreja é o conjunto de pessoas. Então, seria o errad, um no sentido composto, de conjunto. E em Deuteronômio 6,4 é assim, tem um monte de passagens no Antigo Testamento que se refere a Deus no sentido de conjunto, de composto. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí está falando de um Deus plural, porque essa palavra aí é uma palavra de conjunto. Aí não é de uma maçã, aí é de um pacote de maçã, não é de uma laranja, é de um saco de laranja. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Olha aí, aparece a palavra de novo, Gênesis 3:22. É no sentido composto. Vamos ver agora a unidade do Espírito. Somos um Espírito com o Senhor.
1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas um é o meu espírito, o outro é o espírito do Senhor. Inclusive, o Espírito Santo às vezes é chamado de o Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor. Né? Mas aqui está dizendo que quando estamos em Cristo, somos um com ele. Mas eu ainda sou Solon. E o Senhor é o Senhor. Tanto que eu não oro para Solon, eu oro para o Senhor. Eu glorifico o Senhor. Eu não adoro o Solon, mas eu sou um com o Senhor, em espírito. Mas é nesse sentido. Né? Somos um com ele, mas mantemos a alteridade. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só como é interessante aqui, né? O Senhor está falando, olha, Pai, eu quero que eles estejam em nós, porque Ele está no Pai como nós estamos em Cristo. Isso não modifica a nossa alteridade, ou seja, não modifica a nossa individualidade. Eu estou em Cristo, você está em Cristo, mas eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo. Está compreendendo? Está compreendendo? Mas o sentido, esse sentido de unidade, de conjunto, né? Isso é algo espiritual, mas isso não altera a minha individualidade. Unidade da Trindade, eles são 3 pessoas e um só Deus. 3 são os que testificam no céu, 1 João 5, 7. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Ó, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Eles são um, mas mantendo a alteridade, mantendo a individualidade. Você está compreendendo? É muito interessante isso, né? Ó, o poder da unidade, um só corpo. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha só, nós somos muitos e somos um só corpo. Embora muitos membros, ali foi em Romanos, né? 12:5. Em 1 Coríntios 12:12, embora muitos membros, são um só corpo. Assim também é Cristo. 1 Coríntios 12:2. São muitos membros, mas um só corpo. Assim também é Cristo. Interessante, né? Essa pluralidade dentro da unidade. Uma só família, membros da família de Deus. Inclusive, Paulo fala, né, primeiro aos da família da fé. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. João 1:12. Então, nos tornamos uma só família. Agora somos feitos filhos de Deus. Está compreendendo? Ficou claro aí para vocês? Está claro para vocês? Alguém quer falar alguma coisa? Diga. Tô gostando desse moço de camisa amarela aí. Pode falar. Você levantou a mão, rapaz? Ah, não foi não? Não quer falar, não? Ninguém vai falar nada? Então vou seguir. Pode seguir? Então vou seguir. Vou botar o número 2 agora. Vamos ver. Vamos ver o número 2. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui agora. Está aqui o número 2. Também estou aprendendo a mexer com isso aqui, viu? Vamos lá. Agora o número 2, tá? O número do filho. Os números na Bíblia. Vamos lá. A segunda pessoa da Trindade.
João 1:34, este é o Filho de Deus. A fiel testemunha encarnada, Apocalipse 1:5. O 2 é um número muito interessante. O 2 é um número que tem a ver com o Filho, tem a ver com o testemunho e tem a ver com dualidade. É o número do testemunho, é o número da comunhão, é um número poderoso. Vamos lá. Êxodo 26:16. Opa, perdão. Êxodo 26:16. É escuro ali. As tábuas têm a mesma altura, 10 côvados, a mesma largura. Que tábuas são essas? As tábuas do tabernáculo. Aí vocês estão vendo o tabernáculo recortado. Recortado, ok? Aí você tem, não sei se você está vendo aqui, não, eu tenho que colocar lá na guia. Vocês estão vendo aqui? Deixa eu ver. Se está aparecendo. Está aparecendo o cursor aí. Aqui tem uma porta, aqui a porta do Santíssimo Lugar. Ali está a arca. Aqui está a mesa do pão, dos pães. Aqui está o altar do incenso e ali está o candelabro. E aqui estão as tábuas, está um recorte aqui das tábuas, as tábuas do tabernáculo, que está tudo separado. Então, as tábuas, elas têm a mesma altura, 10 côvados, dá mais ou menos 4,5 metros, 5 metros. O côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo indicador. Né? Mais ou menos 45, depende do braço, né? Se for o braço do Golias, capaz de dar mais. Mas é mais ou menos isso. Então, tem a mesma largura, 1,5 côvados, ou seja, uma tábua completa a outra. 1,5 côvados mais 1,5 côvados, 3 côvados. Uma tábua completa a outra. Cristo me completa, o meu irmão me completa. Agora, veja bem, essas tábuas, né, elas têm uma base e elas ficam, nesta base, são 2 tábuas, elas ficam uma defronte da outra. Elas formam como se fosse uma parede. Né? Inclusive, elas têm um fechamento. Depois nós vamos falar sobre o tabernáculo. Então, são 2 tábuas, uma de frente para a outra. Ou seja, nós em Cristo vivemos olhando um para o outro. Paulo sempre falava, desejo ver a face dos irmãos. Então, vivemos assim, irmãos, de frente para o outro. Um irmão não dá as costas para o outro. Vivemos de frente um para o outro e assim formamos a parede do tabernáculo. Ok? Vamos lá. Cristo tem 2 atos por nós. O testemunho. Morreu por nós, pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15:3. Vive por nós. Seremos salvos pela sua vida. Então, ele morreu por nós e ele vive por nós. 2 aves purificadoras lá em Levítico 14:4-7. Uma fala da morte, mate uma das aves. Levítico 14:5. A outra da ressurreição. Cristo, e soltará a ave que ficou viva para o campo aberto. Levítico 14:7. Interessante, né? São 2 aves purificadoras. Uma morre e a outra vive. Então fala da crucificação e fala da ressurreição. É o testemunho, né? São aves que dão testemunho. Né? O sangue da expiação do bode morto testemunha do aceno que Cristo por nós faz com justiça de Deus. Eu não sei porque que esse negócio está aqui preto, mas eu sei o que está escrito aqui. São 2 bodes, né? Um morre pelos nossos pecados. O sangue dele é derramado. O outro, ele recebe os nossos pecados sobre ele, e ele é solto no meio do deserto, para morrer longe. Né? Isso é Cristo levando os nossos pecados. O primeiro morre para que o sangue de Jesus nos purifique. E o segundo representa Cristo levando os nossos pecados. O bode chamado bode emissário. O número do testemunho, 2. O duplo testemunho de Deus aos homens, do Antigo e o Novo Testamento. Então, o Antigo e o Novo Testamento representam o duplo testemunho de Deus aos homens. No deserto, tinham 2 tábuas da lei do testemunho, e tinha o testemunho de 2 homens, Moisés e Arão. 2 testemunhas, vamos lá. Antes do dilúvio, Enoque e Noé. Entre os espias, Calebe
e Josué. No Monte da Transfiguração, Moisés e Elias. Moisés representava a lei e Elias os profetas. Angelicais da ressurreição. Eram dois que eram duas testemunhas angelicais da ressurreição, lá em Levítico 24:4. Lembra quando eles chegaram lá no sepulcro? Tinham dois anjos. Tinham dois anjos também na ascensão de Cristo. Lembra quando o Senhor subiu e ele falou: varões, da mesma forma como vocês estão vendo o Senhor subir, ele voltará. Duas testemunhas testificarão durante a tribulação. Apocalipse 11, verso 3. Comunhão. O testemunho dos discípulos era duplo. Os enviou de 2 em 2. Lucas 10, verso 1. Vamos lá. Comunhão. Melhor é serem dois do que um. Eclesiástico 4:9. Se um cair, o outro levanta. Eclesiástico 4:10. Se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. 4:11. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. 4:12. Contradição. Luz e trevas, bem e mal, amor e ódio, Caim e Abel. Duas portas, uma larga, outra estreita. Dois caminhos, um conduz à perdição, o outro à salvação. Duas árvores, uma dá bom fruto e a outra mau fruto. Um Adão é alma vivente, um Adão é espírito vivificante. Este é o número 2. Vamos lá? Diga. Diga aí. Eu queria que o senhor me explicasse sobre essas duas testemunhas da grande tribulação. Aí deixa quando a gente entrar em escatologia. Deixa quando a gente entrar em escatologia. Amém. Tá bom? Senão sai fora. 2 é um número, assim, na Cabala, a Cabala é um misticismo judaico, é um misticismo da religião judaica. São místicos judeus. Eles, a Cabala, me parece que a Madonna parece que pratica a Cabala. A Cabala, tem alguns artistas de Hollywood que gostam da Cabala e tal. A Cabala, ela usa muito o que eles chamam de gemátria, ou gematria, dependendo. Que a gematria é o estudo dos números. Nós, cristãos, nós não acreditamos na magia dos números. Não tem número mágico. Mas os números, eles falam conosco. Os números servem para que a gente possa entender a palavra de Deus. Quando esses números aparecem na palavra de Deus, entender, sabe, interpretar o texto. Isso tudo faz parte da tipologia. A tipologia é a ferramenta mais poderosa de interpretação que existe. Eu falei para vocês sobre João Batista, né? João Batista, ele usa tipologia e ele, em 5 segundos, ele explica Jesus para todo mundo, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele não precisou ficar meses falando sobre quem era aquele homem, né? Bastou a tipologia, uma frase, né? Mas, enfim. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Tá bom. Então, quando a gente estuda os números, né, entende o seu significado, a sua relevância, né, a sua importância dentro do texto, aí quando nós estudamos a Bíblia e nos deparamos com passagens, com esses números, né, fica mais fácil de entender o que a palavra está falando conosco. E outra coisa, sabe, existem algumas maneiras de estudar a Bíblia, né, e uma delas é a maneira subjetiva, né, ou seja, é uma palavra viva. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes, sabe, o texto, quando a gente estuda de forma subjetiva, é quando você medita e deixa a palavra falar com você. E aí a palavra pode falar coisas com você que ela não tem nada a ver com aquele contexto ali. Mas isso está falando com você. Não serve de doutrina para os outros. Está entendendo? Então, a palavra é assim. Sabe? É muito importante você meditar, olhar a palavra e deixar a palavra falar com você. E às vezes Deus fala com você ali com uma palavra, às vezes uma vírgula ali, Deus está falando com você. Mas isso não vai servir para doutrinar as outras pessoas. Isso é algo
para a sua vida. Entender os números na Bíblia, né? Entender o seu significado, a sua relevância, né? É muito importante. Bom, vamos continuar aqui, ainda dá tempo da gente ver mais um número, ok? Vamos falar sobre o número 3. Vamos falar sobre o número 3. Parará. Deixa eu abrir aqui. Não, é isso não. Só um minutinho, tá? Bom, tá aqui. Número 3, deixa eu baixar aqui agora. Número 3. Não. Não está abrindo. Não estou conseguindo fazer as coisas direito. Espera aí, só um minutinho, porque senão não vai ficar bom. Não. Vamos lá, 3. Os números na Bíblia. Agora vai dar certo. Pronto. Vamos lá, número 3. Vamos falar bastante da Trindade, né? A Trindade, o número 3, né? Então, João 10, 14, 15. Né? O pastor na morte, o pastor na ressurreição, Hebreus 13, 20, e o pastor na glória, 1 Pedro 5, 4. Então, Cristo na morte, na ressurreição e na glória. Na morte, fiel testemunha, na ressurreição, primogênito dos mortos, e na glória, o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, 4, 5. Opa. Vamos lá. 1 João 4, 8, 16. Deus é amor. 2 João 4, 24. Deus é espírito. E 1 João 1, 5. Deus é luz. Então, ele é amor, devemos andar em amor. Ele é espírito, devemos andar no espírito. Ele é a luz, devemos andar na luz. Efésios 5, 2, Gálatas 5, 16, 1 João 6, 7. Vamos lá. O batismo é triplo. O tabernáculo é triplo. O batismo é triplo, né? Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei porque está ficando tudo preto aqui, eu não estou enxergando nada. Tem um monte de coisa escrita aqui, eu não estou enxergando. O tabernáculo é triplo. O tabernáculo tem o ato exterior, o lugar santo e o santíssimo lugar. A adoração é tripla.
adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo, santo, santo. Né? Vida e morte ao terceiro dia. Agora, eu não sei o que está escrito. Não sei o que está escrito. Esse número aqui não está bom, não. Não está aparecendo as coisas. Eu vou passar para o número 4. Vou passar para o número 4 de uma vez. Número 4. Tá aparecendo aqui pra gente o número 3. Está aparecendo? Sim. Vida e morte ao terceiro dia. O primeiro é Gênesis 22:4, a morte de Isaac. O segundo é Gênesis 40:20, Morte do padeiro. do padeiro. E ao terceiro é dia ele ressuscitará. Oséias 6:12. A internet está Agora travando. para o número... Pode fechar? Pode? Eu vou passar o número 4 aqui para a gente encerrar, tá? Número 4 agora vai encerrar. Mas aqui, peraí. Aqui também apareceu agora, aqueles números. Aquele que estava oculto. Nada que esteja oculto e não venha a ser revelado. Vamos lá. Vamos lá. Agora o número 4. 4 animais adoram ao redor do trono. Apocalipse 4, 6, 9. Representa os 4 cantos da terra em adoração. O 4 é um número que tem a ver com a natureza, tem a ver com a terra, tem a ver com a criação, ok? 4 rios, 4 águas vivas. O rio que saía do Éden, dividido em 4 para regar o mundo. A realidade. A vida de Cristo em 4 evangelhos saciam a sede do mundo. 4 rios, 4 águas vivas. Então, os 4 rios eram a figura, lá no Éden, e as 4 águas vivas é a realidade, que são os 4 evangelhos. Está entendendo? Compreendeu a tipologia do número 4 aí? 3 tribos de cada lado, ou seja, são 4 lados. 3 portões de cada lado. São 12 portões, são 4 lados. Figura terreno. 3 tribos de cada lado, isso era lá no deserto. Você tinha o tabernáculo no centro, e aí você tinha tribos leste, oeste, norte, sul. E 3 portões de cada lado são os 3 portões, são os 12 portões da Jerusalém celestial, assim também como era na Jerusalém terrena. Então, as 3 tribos de cada lado era uma figura terrena, à disposição das tribos em relação ao tabernáculo. A realidade celestial é a cidade criada por Deus. Apocalipse 21, 12, 13. O ciclo da vida terrena, a figura. Semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Está lá em Gênesis 8, 22. Enquanto durar o homem, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor. A realidade, o ciclo da vida espiritual. Semeadura e colheita, Gálatas 6, 6, 10. Aí vai falar sobre colheitas espirituais. Frio e calor, fala lá de Laodiceia, porque tu és, né, não é fria e nem quente, né, mas é morna. Inverno, o Senhor fala, cuidado para que a vossa fuga não se dê no inverno, o inverno da vida, né, no momento mais sombrio da vida, né. Verão, Mateus 24, e dia e noite, João 9. Então, é a realidade espiritual, né? Nós vamos terminar aqui hoje, tá bom? Já está 9h30, mas antes de terminar, eu quero ouvir de vocês alguma coisa. Quero que vocês falem. Depois nós vamos dar sequência nos números da Bíblia, tá bom? Mas aí, digam coisas aí.
Só teve um corajoso aí hoje. Vocês estão fazendo mímica aí que eu não estou ouvindo nada. Diga aí, meu apóstolo. A verdade é que a cada dia vai melhorando, né, pastor? Vai melhorando. Cada dia a gente sabe que vai melhorando. Hoje, se for analisar, já teve um desempenho bem melhor. Alguns já querendo ter aí umas matérias já bem antecipadas para hoje, mas... Estão fazendo uma pergunta, pastor, eu queria comentar com o senhor Pode falar. sobre as apostilas. Eu vou comentar com ele, mas aí já comentando, já mediante a todos, Uhum. para terem conhecimento. As apostilas, nós vamos ter uma apostila, isso vai disponibilizar, não vai? Para que nós está imprimindo? Vocês vão ter várias apostilas, sabe? Eu vou passar o link depois. Essas apostilas, elas ficam no Google Drive. E aí, você quando for abrir o link, ele vai para o seu Google Drive, só que não ocupa espaço no seu Google Drive. Todo mundo que tem Android, tem um Gmail, tem um Google Drive. Você tem um Google Drive de 15 GB. Todo mundo tem, onde ficam suas fotos, vídeo. Aí, eu vou colocar no meu arquivo uma biblioteca para vocês, vou disponibilizar. E aí vocês, quando clicar, elas vão vir dentro do seu Google Drive, só que não ocupa espaço, que está compartilhado. Aí eu vou colocar bastante apostila, bastante e-book. Essa semana mesmo eu já vou colocar, tá bom? Eu vou colocar algumas de tipologia, vou colocar algumas bem interessantes para vocês. É porque, assim, eu não quero colocar muita coisa. Se eu colocar muita coisa, vocês vão ficar perdidos, sabe? E é preferível ir colocando aos poucos, sabe? Exatamente. Isso mesmo, tá bom. Tá bom. Tá? Eu já mandei, eu baixei as aulas, e em vez de colocar no Google Drive, eu fiz o seguinte, eu coloquei no YouTube, e eu mandei o link para vocês. Sim. Eu coloquei lá no grupo, né? Aí está dividido, hoje mesmo vai ser dividido em 3 partes. 3 partes. Aí amanhã eu já devo colocar no YouTube, eu já baixo para o YouTube, aí eu já mando o link para vocês. Tá bom? Aí vocês podem ir vendo e tal. A gente vai sentar a coordenação para ver os sábados que a gente vai ter as aulas, porque é sempre a terça-feira normal. Mas nós vamos ver os sábados para a gente estar tudo certo. São 2 sábados por mês, mesmo porque você também tem seus trabalhos aí, nas atividades da igreja. Mas tá bom. Para mim está sendo um prazer. Eu sei que é assim mesmo, sabe? Eu vou contar um negócio para vocês. Nós criamos um polo uma vez em Moçambique, lá na cidade da Beira, em Moçambique. E na época, foi 2014. E na época, nós não tínhamos recurso para mandar alguém para morar lá. E lá nós oferecíamos o curso para os obreiros nativos, só para moçambicanos. Era de graça, o pessoal lá é um pessoal muito pobre, né, e tudo. E nós tínhamos os polos aqui no Brasil, aí da receita dos polos aqui, a gente bancava lá. E lá tudo nós é que bancava. Nós pagávamos para ter o curso lá, sabe? Lá nós não recebíamos, nós pagávamos. Nós pagávamos mesmo. Nós pagávamos a internet, nós tivemos que construir um templo para que eles pudessem puxar a internet. Nós levamos notebook, projetor, impressora, compramos mobiliário, cadeira, tudo. Levamos um monte de vídeo, né? Levamos videoteca, levamos livros, biblioteca, enfim. E nós dávamos aula todos os sábados pelo Skype. Aí o notebook projetava o pessoal projetava o professor na parede, né? E
a câmera do notebook pegava os alunos, igual está pegando vocês aí. Então, era como se o professor estivesse presente. Aí, quando precisava, ele passava, aí tinha o pastor lá da igreja, que era o diretor, aí ele imprimia as provas, o pessoal fazia. Formamos turma, ficamos alguns anos lá, e 2 vezes por ano, alguém ia lá para fazer presencial. Aí ficávamos lá algumas semanas, fazendo conferência, dando mini curso, tirando dúvida presencial. E eles participavam bastante. No início, eles eram muito inibidos e tal, mas depois não, foi se soltando, e aí a gente teve uma atividade muito legal, muito boa, sabe? Foi muito prazeroso, e durou alguns anos. Aí depois veio a pandemia, e aí zerou tudo, aí parou. Mas eu já tenho essa experiência, né, de fazer um curso assim, e eu sei como é. No início, mesmo presencial, sabe, os alunos no início eles ficam um pouco assim, acham que a minha cara é muito feia, muito fechada, né? Tem gente que fala que minha cara é muito fechada, né? Acha que eu sou bravo, mas eu não sou bravo, não, eu sou manso, eu sou coração manso. Depois, quando vocês acostumarem comigo, aí vou soltar e a coisa vai melhorar. Tá bom? É um prazer. Peço que ore aí por mim e ore pelo esse trabalho, né, para que Deus possa ampliar mais ainda e para que a gente possa ser bastante edificado nesse tempo que nós vamos ter aqui. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E eu estou à disposição, já disse isso, né? Vocês têm lá o meu contato, está lá dentro do grupo. Se quiser falar comigo no particular, através do WhatsApp, uma conversa mais longa, no privado, a gente pode fazer uma videoconferência, pode ser 1, ou 2, ou 3 alunos, se tiverem dúvida, alguma coisa. Agora, sim, vamos procurar não avançar as disciplinas, sabe? Vamos focar no conteúdo, né? E para não dar o que eles chamam hoje de spoiler, né? Para não dar spoiler. Mas, assim, dentro daquilo que nós trabalhamos, e qualquer coisa eu estou à disposição. É só marcar, a gente marca o horário, não tem problema, eu atendo vocês com muito prazer. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado. Pois é, apóstolo, estamos aí, Azul, viu? Tem mais? Alguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa? Como é que ele falou? Eu disse que agora é a hora da merenda. Agora é a hora da merenda? Então, Deus abençoe. Vamos merendar. Paz do Senhor. Paz do Senhor.